Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, bom dia, na paz de Cristo Jesus para todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo bíblico para o seu coração. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão, Brasil. Fico aqui na região nordeste do Maranhão, no Baixo Parnaíba. A nossa localidade fica aqui às margens do rio Parnaíba, na divisa com o Piauí. Fica a 86 quilômetros da cidade de Parnaíba. Muito bem, queremos trazer mais uma reflexão bíblica da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que estamos estudando nesse trimestre, né? O tema da lição é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A nossa reflexão hoje está na lição 6, que tem como tema a consciência, o tribunal interior. E hoje, sexta-feira, a leitura está na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 13 e 14, que tem como epígrafe: o sangue de Jesus purifica nossas consciências. Pois bem, nós queremos ler o texto sagrado, o qual diz: porque se o sangue dos bodes e dos touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito bem, o autor da carta aos Hebreus compara o sistema de sacrifício do Antigo Testamento com o sacrifício perfeito de Cristo. O propósito é mostrar que o culto levítico, apesar de ter sido instituído por Deus, era apenas sombra e figura das realidades espirituais que se cumpririam em Cristo Jesus, conforme o capítulo 10, versículos 1. Os sacrifícios de animais podiam purificar cerimonialmente o povo, ou seja, remover a impureza, mas não alcançavam o coração nem a consciência. O sangue de Cristo, por outro lado, realiza uma purificação interna e definitiva, limpando a consciência do pecado. Muito bem. O versículo de número 13 fala sobre a insuficiência dos sacrifícios antigos. Diz assim: se o sangue dos bodes e dos touros, os santificam quanto à purificação da carne, Estou resumindo o versículo, Então, esses rituais do antigo concerto, como em Levítico, no capítulo 16, e também em Número, no capítulo 19, eram válidos apenas externamente. As pessoas tornavam-se ritualmente limpas
para o culto, mas a culpa interior permanecia. Então essa era a deficiência, né, desses sacrifícios, desses rituais, quando eram sacrificados animais, bodes, touros, novilhos, etc. Então, esses rituais do antigo concerto apenas eram válidos externamente, né? Como nós vimos. O sangue de animais não podia remover o pecado da alma, né? Então, o pecado da alma, somente o sangue de Cristo Jesus podia, de fato, arrancar, né? Tirar. Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 4, diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Está vendo aí como é que não tem condição dos sangue dos animais tirar pecado, diferentemente do sangue de Jesus. Então, era uma purificação simbólica apenas, uma preparação para o verdadeiro sacrifício. Assim, o autor mostra a limitação da antiga aliança. Ela tratava os sintomas, mas não a causa, que é o pecado no coração humano. O versículo de número 14 fala sobre a eficácia do sangue de Cristo, diferentemente do sangue dos animais, que não tinha nenhuma eficácia. Mas o sangue de Cristo é superior. O escritor aos Hebreus, inclusive, faz questão de mostrar a superioridade de Cristo em tudo. Cristo sendo superior a Moisés, superior aos anjos, superior a Arão, e o seu sacrifício superior aos sacrifícios dos rituais judaicos. O versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então vejam, meus amados, aqui está o grande contraste. Cristo não foi apenas uma vítima sacrificada, mas um sacrifício consciente e voluntário. Jesus mesmo se deu, ele deu a si mesmo. Ele se ofereceu pelo Espírito eterno, o que indica um ato espiritual, eterno e perfeito. Glória a Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 19, ele fala que esse sacrifício é sem mácula, né? Ele era sem pecado, o cordeiro puro e perfeito, né? O sangue de Cristo tem poder infinitamente superior, pois foi oferecido de forma santa e perfeita a Deus. Glória a Jesus. Então, o propósito da purificação. Qual foi o propósito dessa purificação? Servir ao Deus vivo. Diz a parte B do versículo 14, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glória a Jesus. O resultado da obra de Cristo é interior e transformador. Glória a Deus. Ele purifica a consciência, libertando o crente da culpa e do peso do pecado. Obras mortas, que fala o texto, são aquelas praticadas fora da fé, sem o Espírito. São rituais vazios ou pecados que nos separam de Deus. Uma consciência purificada nos habilita a servir com liberdade, com alegria e sinceridade ao Deus vivo. Glória a Jesus. O sangue de Jesus não apenas apaga o passado, mas capacita para o serviço no presente. Glória a Deus. E como pode ser isso na prática? Na prática, é a libertação da culpa,
Muitos vivem oprimidos por pecados passados, mas o sangue de Cristo é suficiente para purificar a consciência. Como está lá em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha aí a suficiência do sangue de Cristo. A outra prática é a vida de serviço, né? O crente purificado não vive mais para si, mas para servir ao Senhor com gratidão. Em Romanos 12, 1, Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Então, isso é uma entrega total, é uma vida de serviço. E também o culto espiritual. O verdadeiro culto a Deus não depende de ritos externos, mas de uma consciência limpa e coração sincero. Glória a Jesus. É o que está no capítulo 10, versículo 22 da carta aos Hebreus, o qual diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Jesus. Então veja bem, olha, o corpo lavado com água limpa, representando aí o sangue de Jesus. Imagine um espelho, né, sujo, ele não reflete claramente o rosto de quem o olha, né? Assim também, uma consciência manchada pelo pecado não reflete a glória de Deus. Mas quando o sangue de Cristo nos purifica, a consciência é lavada e voltamos a refletir a imagem do Criador com pureza e liberdade. É o que nos diz a palavra do Senhor: devemos refletir a imagem do Senhor como um espelho, né, que reflete a imagem daquele que olha para ele. Então, o sangue de Cristo não é apenas um símbolo, é o meio real de purificação espiritual. Enquanto os sacrifícios antigos apenas cobriam o pecado, o sangue de Jesus remove a culpa, restaura a comunhão com Deus e nos transforma em servos vivos e úteis em seu reino. Glória a Jesus. Somente o sangue de Jesus pode dar paz à consciência e liberdade ao coração. Portanto, que Deus e Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça, e não se esqueça de participar da escola dominical nesse próximo domingo, dia 9, né? Estão estudando essa importante lição, na lição de adulto, então outros assuntos da classe de jovens, de crianças, etc., discipulado, né? Então seja muito abençoado, em nome de Jesus. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito, né? Então faça a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? De já, muito obrigado pela atenção de todos. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.